Sabe qual era o grande exército? 4 leprosos, que nem conseguiam andar direito. Só que Deus fez desses passos de atitude ser um grande exército diante do inimigo. Meu Deus do céu, você não tem noção da força que você tem fraco. Você não tem noção da força que você tem fraco, porque das suas fraquezas tiraram forças, e o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Enquanto você está fraco, aí é que você está forte. É agora que você tem que andar, é agora que você tem que seguir, é agora que você tem que ir, é agora que você tem que andar. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Quem achou, diga achei. Glória a Deus. Diz assim: a palavra do Senhor, palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro, roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não haviam ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros, e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram mensageiros e anunciaram o rei. Essa história, querido, é uma história muito conhecida, e eu quero fazer aqui uma introdução te explicando o que está acontecendo aqui para você entender. Um tempo de crise chegou em Samaria. Samaria era a capital do reino do norte. Quando eu falo aqui de crise, eu estou falando de crise
crise, crise, crise mesmo. A crise vai sempre nos ensinar alguma coisa. Nós sempre teremos ensinamentos nas crises. E nós, às vezes, nós não podemos esquecer que Deus está sempre no controle de todas as coisas. E se Ele permite a crise, Ele também tem a saída para ela. Muitas vezes Deus permite a crise, mas nos dá também a saída para ela. E na escola de Deus, nós temos 2 tipos de matérias. Vou repetir mais uma vez, na escola de Deus, nós temos 2 tipos de matérias. As matérias que são optativas e aquelas que são obrigatórias. Então, quando você entra na escola de Jeová, quando você entra na escola de Deus, existe uma grade que é obrigatória, você precisa passar por ela. E tem outras matérias que são opções, você faz se você quiser. Quem deseja fazer parte da escola de Deus, precisa saber que algumas coisas, que algumas matérias são obrigatórias nessa escola. Se você quiser fazer parte dessa escola, você precisa saber que uma matéria que está na grade obrigatória é crise. Crise está na grade obrigatória da escola de Deus. E esse texto aqui vai falar de uma das piores crises que a Bíblia relata. De Gênesis a Apocalipse, talvez você não encontre uma crise como essa aqui. Samaria, capital do Reino do Norte, está cercada e durante 1 ano ela esteve assim, 1 ano. Como eram as guerras naquela época, Samaria está cercada, uma cidade está cercada, uma cidade murada. Então o que os inimigos faziam? Eles cercavam a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, ou seja, eles cortavam o arqueduto que dava água para aquela cidade, então já não tinha mais água, e eles também não deixavam as mercadorias entrarem, ou seja, acabavam o fornecimento. Então as pessoas que estavam dentro daquela cidade começavam a sofrer uma série de situações, a ponto de que quando passou 1 ano, diz a palavra do Senhor, que Samaria está cercada durante esse ano, e essa crise tomou uma proporção de calamidade pública. E o que é calamidade pública, pastor? É quando uma cidade, um estado, um país, passa pelo pior problema e não há o que fazer. Então, quando não há o que fazer, o governo fala que é uma calamidade pública, não tem solução, e os seus governantes decretam isso. Os sírios, a Síria, foi que cercou Samaria, e eles eram comandados por um homem chamado Ben-Hadad, e ele sitiou Samaria, e o rei Jorão, que era filho de Acabe, está no trono, está reinando no reino de Israel. Esse cerco, como eu disse, durou 1 ano. Ben-Hadad impediu que chegasse água, Ben-Hadad impediu que chegasse mercadoria, e 1 ano foi o tempo para a água acabar, para a comida acabar, e a água acabou, a comida acabou, e a crise chegou. As pessoas começaram a beber a sua própria urina, de tanta sede que eles tinham. A comida em Samaria passou a ser cabeça de jumento. As pessoas estavam comendo cabeça de jumento para sobreviver. 80 ciclos de prata era uma cabeça de jumento, ou seja, tipo, R$1.500 era uma cabeça de jumento para você poder comer alguma coisa. Eles começaram a negociar esterco de pombo. As pessoas começaram a vender esterco de pombo. Esterco de pombo era a principal refeição para essas pessoas. Os historiadores dizem que 50.000 pessoas morriam diariamente nesse reino, cuja capital era Samaria. Olhem em que estado chegou essa crise. Essa crise chegou num ponto máximo dela, o ponto maior dela, quando 2 mulheres fizeram a seguinte proposta: vamos cozinhar o meu filho hoje para a gente comer, e amanhã nós cozinhamos o seu para nós comermos. Olha que ponto chegou essa crise, de uma mãe matar o seu próprio filho, prática de canibalismo, porque essa crise foi uma crise que não teve precedentes. E o rei, quando passa no muro, olhando essas 2 mães conversar, ele simplesmente rasga as suas vestes. Ele não consegue ouvir aquele diálogo de 2 mães, uma matando o filho, para comer, tamanho era a crise. E ele simplesmente se rasga todo, o rei está dizendo, não tem mais jeito. E o que ele faz? O que muitas pessoas fazem, querem achar um culpado. E aí lá em 2º livro dos Reis, capítulo 6, vai dizer: assim me faça Deus um outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O rei de Samaria procura Eliseu para matá-lo.
O rei de Samaria procura Eliseu, colocando toda a culpa nele. Olha, a culpa é tua por essa miséria, a culpa é tua pelo que a gente está vivendo. Se a cidade está enfrentando isso, a culpa é sua. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, um parênteses aqui. Quando a crise chegar na sua vida, não fique jogando a culpa nos outros. Porque o rei aqui, quando ele viu a crise instaurada, ele procurou alguém para culpar. Ele procurou alguém para falar, a culpa é tua. E nós muitas vezes fazemos isso, quando nós estamos vivenciando uma crise, que muitas vezes nós é que nos colocamos nela, nós queremos achar culpados para a crise que nós estamos vivendo. Eu já estou começando a pregar aqui já. Então entenda uma coisa, quando a crise chegar na tua porta, não procure achar culpados, simplesmente entenda aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque quem quer ser reconhecido por seus acertos, não pode culpar os outros pelos seus erros. Tem gente que quer receber os louros dos acertos, mas querem achar culpado para os seus erros. O que o capitão do rei fez aqui no meio da crise? O que muitas pessoas acabam errando e fazendo. O que o capitão fez? A dúvida entrou. Olha o que aconteceu aqui no versículo 2. Porém um senhor em cuja mão do rei encostava respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eliseu, quando ouviu aquela palavra, disse, não tem como, irmão. Eliseu profetiza, olha, amanhã Deus vai fazer um milagre aqui. Amanhã vai ter comida para todo mundo. Aí o homem, no meio da crise, está em dúvida e falou assim, nem se Deus abrisse janela no céu, isso não vai acontecer. Aí Eliseu falou assim, por causa da tua dúvida, vai acontecer e você não vai desfrutar. É o que está falando aqui. Para o incrédulo, meu irmão, é sempre difícil, mesmo crer no sobrenatural de Deus, no milagre de Deus. É difícil para o incrédulo crer que Deus pode fazer milagre. É difícil para o incrédulo crer que Deus pode fazer algo. Infelizmente, irmão, existem crentes também que não creem mais nos milagres de Deus. Tem muito crente que não crê mais que Deus cura, que Deus liberta, que Deus batiza com o Espírito Santo. E ainda tem coragem de chamar fanático aqueles que creem. Pode me chamar de fanático, meu irmão. Pode me chamar do que você quiser, porque eu ainda acredito que Deus cura de câncer. Eu acredito que Deus ainda cura, que Deus liberta, que Deus batiza com o Espírito Santo, que Deus alcança pessoas, que Deus transforma a vida das pessoas. Se isso é fanático para você, para mim não é. Isso é crer. Eu creio que Deus tem o poder de transformar todas as coisas. Mas esse homem aqui não acreditou. No meio disso tudo aqui, no meio dessa crise aqui, aleluia, o inimigo cercando do lado de fora, crise do lado de dentro, em meio a isso tudo, lá no meio da crise, houve uma palavra profética. Eliseu libera uma palavra profética, ele diz, amanhã, por essas horas, haverá provisão na porta de Samaria. Irmão, eu quero liberar uma palavra profética para você aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu não sei em que tipo de crise você está, em que situação você se encontra. Eu não sei qual é a tua preocupação, o que está tirando o teu sono, o que está roubando o teu sono. Mas Deus manda dizer, amanhã, essa semana que vai entrar, vai haver provisão para a tua vida. Vai ter resposta para o que você está necessitando. Vai ter resposta para aquilo que você está necessitando. Vai ter provisão de Deus para aquilo que você precisa, vai ter suprimento de necessidade. Eu quero declarar isso sobre a tua vida nessa manhã. Tem profeta de Deus aqui também nessa manhã, para declarar, amanhã, por essas horas, provisão do céu vai acontecer sobre a tua casa e sobre a tua família. Quando não havia mais jeito, um tempo de escassez, mãe matando filho para comer, foi nesse tempo, Eliseu profetizou, amanhã Deus vai mudar a tua história. Fala com a pessoa que está do lado assim, essa semana Deus vai trazer uma resposta para você. Essa semana Deus vai trazer uma resposta para você. Essa semana tem resposta de Deus para você. A voz profética surgiu no meio da crise. A voz profética surgiu no meio da adversidade. A voz profética chegou no momento do caos. A voz profética chegou no momento onde eles estavam totalmente recuados, temerosos. Eles estavam assustados com a situação. A voz profética chegou nesse lugar. Entenda, irmão, haviam 2 decretos. Quantos decretos? 2 decretos. O primeiro decreto de calamidade pública
Foi o decreto do rei Jorão, está decretado, calamidade pública, não tem jeito, não tem o que fazer. Mas o profeta também estabeleceu um decreto. Amanhã tem resposta de Deus. Amanhã tem solução para o teu problema. Amanhã tem provisão. Amanhã Deus vai suprir a tua necessidade. Escuta o decreto, irmão. Amanhã o Senhor vai fazer um milagre. Agora a pergunta é, irmão, qual decreto você vai ouvir nessa crise? Qual decreto que você vai ouvir nessa situação que você está vivendo? O do céu ou daquele que diz a culpa é de Deus? Porque o rei está falando, Eliseu, a culpa é tua, a culpa é de Deus. Porque Eliseu era o representante de Deus. O rei está falando, a culpa é tua, a culpa é de Deus. Só que tem um que falou assim, olha, amanhã tem provisão de Deus. Amanhã tem sustento. Eu quero que você, nessa manhã, querido, saia daqui o seguinte, eu tenho um decreto que foi estabelecido, eu estou vivendo uma crise, mas o decreto que eu vou acreditar é que amanhã Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer milagre. Ei, Deus está mudando essa sentença hoje. Deus está mudando esse decreto hoje. Quem crê nisso, levanta a mão aí, irmão, e começa a glorificar o nome dele. Talvez você chegou aqui com uma sentença, talvez você chegou aqui com um decreto. Pastor, eu estou aqui debaixo de decreto, eu estou aqui debaixo de sentença. Se eu não resolver isso essa semana, vai acontecer isso. Se eu não resolver isso dentro desse mês, vai acontecer isso. Ei, todo decreto caia por terra agora. Você não vai ouvir esse decreto. O decreto que você vai sair daqui é o decreto do céu. Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer milagre, vai acontecer o sobrenatural. O milagre de Deus vai ser uma realidade. Esse decreto é que você tem que acreditar. Você vai sair daqui ouvindo qual decreto, dando crédito a qual decreto, dando ouvido a qual decreto, o decreto do céu ou o decreto daquele que te ameaça? O inesperado aqui aconteceu, irmão. 4 leprosos à porta da cidade. Os leprosos viviam afastados, eles não podiam estar dentro da cidade, eram leprosos, então eles ficavam afastados. E aí eles entram em cena. Os leprosos falam assim, gente, não dá para a gente entrar na cidade. Se a gente entrar na cidade, tem fome lá, não adianta nada. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no acampamento dos Círios. Vamos chegar lá. Aí o pessoal, eles vão matar a gente está morto. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Vamos lá. Se eles usarem de benevolência com a gente, vão dar alguma coisa para a gente comer e a gente vai embora. Agora, se eles olharem para a gente e nos matar, simplesmente nós vamos morrer. Agora aqui, não dá para a gente ficar. E quando eu estou vendo esses 4 leprosos, irmão, fora da cidade, fazendo isso, eu aprendo alguma coisa com eles. Eu estou aprendendo com os leprosos. A primeira coisa que eu aprendo com os leprosos aqui, sabe o que é? Tenha atitude que provoque o agir de Deus. Fala com a pessoa do teu lado, tenha atitude que provoque o agir de Deus. Olha o versículo 3 e o 4. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morreremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Esses versículos aqui, irmão, nos mostra um ditado popular que você conhece. Vou apertar a tecla SAP para você entender o que está escrito aqui hoje, em pleno século 21. Qual foi o papo deles? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Vamos embora, vamos encarar. É a atitude que a gente tem que ter, então vamos encarar isso aqui. E essa atitude corajosa, irmão, provocou algo sobrenatural. Por quê? Porque Deus fez coisas extraordinárias. A atitude deles provocou o agir de Deus. A atitude foi o que eles tiveram. A atitude foi o que Deus precisou para que o milagre acontecesse. E às vezes nós passamos por uma crise, passamos por uma prova, e que nós não imaginamos que Deus está ali esperando uma atitude minha, uma atitude sua, para quê? Para mover o sobrenatural. Muitas vezes o que vai mover o sobrenatural é uma ação que você vai fazer, é uma atitude que você vai tomar.
Talvez uma atitude para quem está triste é se levantar. Talvez uma atitude para quem está prostrado é se colocar de pé. Talvez uma atitude para quem está triste é fazer um discipulado, é conversar com alguém, é achar alguém que é porto seguro para poder abrir, para poder falar do problema e receber uma palavra de Deus através de alguém. Talvez uma atitude seja essa, fazer um discipulado. Talvez uma atitude que você precise para você ver o agir de Deus seja perdoar alguém. Perdoar aquela pessoa, tomar essa atitude. Eu vou voltar, eu vou me reconciliar, eu vou tomar uma atitude, e a sua atitude vai provocar o céu em seu favor. A sua atitude vai provocar um milagre. A sua atitude vai reverberar no céu. Enquanto você toma atitude, querido, no mesmo tempo Deus começa a agir. Uma atitude de fé, uma atitude corajosa pode levar você a experimentar o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque a atitude move o céu, a atitude provoca o agir de Deus. São as suas atitudes, são a sua proatividade. E eu quero falar uma coisa para você, irmão. Deus nesse tempo, Ele está mais reagindo do que agindo. Vou repetir, nesse tempo Deus está mais reagindo do que agindo. Deus está reagindo à minha atitude. Ah, Deus age, Deus assim, não, eu estou no modo reação. Qual é o modo reação de Deus? Você toma a sua atitude e eu reajo à sua atitude. Agora ninguém dá glória. Deus está no modo reação, irmão. E qual é o modo reação de Deus? Você age e eu reajo. Você age e eu reajo. Você tem a proatividade. Você dá o primeiro passo, eu coloco o chão. Você dá o primeiro passo e eu coloco o chão. Você dá o primeiro passo e eu coloco o chão. Mas o primeiro passo é teu, a atitude é tua. É você que vai provocar o primeiro passo para que o chão seja estabelecido debaixo dos teus pés. O que é isso? É atitude. Deus está fazendo você agir para Ele reagir. Ei, querido, Deus quer reagir à sua atitude. Qual é a sua atitude de fé? Qual é a sua atitude para resolver o problema? Qual é a sua atitude para tentar trazer uma solução para isso? Esses 4 leprosos não viram comida cair do céu. Esses 4 leprosos não viram nada acontecer. Eles tomaram uma atitude corajosa. Vamos lá. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então a nossa atitude vai ser arriscar. Nós vamos lá. Ei, querido, para você ver o sobrenatural de Deus, talvez você tenha que correr alguns riscos. E esses riscos que você tem que correr são as atitudes que Deus precisa para fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Não dá para você ficar no Evangelho sem correr risco, irmão. São atitudes, e as nossas atitudes é que farão a diferença. Tem alguém aqui comigo? Diga glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo com esses leprosos aqui: compartilhe o que Deus está fazendo. Fala com a pessoa que está ao seu lado, compartilha o que Deus está fazendo. Irmão, esses leprosos aqui, imagina, chegando naquela tenda, irmão, eles encontraram carneiro assado. Deus. Quando eles chegaram lá, encontraram carneiro assado, tâmaras, frutas, ouro, prata. Os 4 leprosos falaram assim: meu irmão, isso aqui, será que isso aqui é migué? Isso é armadilha, hein? Deus preparou tudo por causa de uma atitude. Deus preparou tudo por causa de uma decisão. A Bíblia diz no versículo 9, eu amo isso aqui, irmão. Diz o seguinte: então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Ó, estão ali comendo, cheio de ouro, cheio de prata. Ó que coisa linda. Comendo carneiro, coisa linda. E eles dizem o seguinte: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal pode vir sobre nós. Por isso, agora vamos e anunciamos a casa do rei. Eu amo isso aqui, irmão. Os leprosos dizendo: esse dia é dia de boas novas. Evangelho significa boas novas. Irmão, os leprosos querem dar as boas novas.
Os leprosos querem compartilhar o que Deus está fazendo com eles. O evangelho é esse evangelho que traz paz em tempo de guerra. O evangelho é libertação em meio ao cerco do inimigo. Esses leprosos aqui nos ensinam sobre o evangelho, sobre compartilhar as boas novas. A gente precisa sair dessa bolha, dessas quatro paredes. Isso é uma bolha para algumas pessoas. Por quê? Porque as pessoas se enclausuram dentro da igreja e não compartilham as boas novas, não compartilham aquilo que Deus está fazendo. E a gente precisa sair dessa bolha e falar e proclamar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E eu não estou falando de comida, eu não estou falando de prata, eu não estou falando de ouro, eu estou falando de graça, de misericórdia, eu estou falando de bênção sobre a tua casa, eu estou falando de salvação, eu estou falando que você é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Deus lançou no mar do esquecimento todos os teus pecados, Ele te deu uma nova vida, Ele transformou você. Isso é pregar as boas novas, isso é falar das boas novas. Como diz Jeremias, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Jeremias fala isso. Irmão, eu amo isso aqui, sabe por quê? Ai, irmão, isso aqui é tremendo. Eles eram excluídos pelas pessoas, mas eles não excluíram as pessoas e compartilharam. Eles eram excluídos. Cara, tu não pode andar comigo, irmão, tu é leproso. Eles eram excluídos, mas eles não excluíram. A gente precisa falar. Tem coisa boa acontecendo aqui, e se a gente deixar o dia amanhecer, isso pode nos trazer o mal. A gente precisa compartilhar as boas novas, irmão. É impossível você receber o Espírito Santo, uma visitação de Jesus, experimentar com Ele uma experiência e você ficar calado. Como é que você não vai falar do que Jesus está fazendo na tua vida? Como é que você não vai falar o que Jesus está fazendo, irmão? A melhor forma de você evangelizar seu amigo de fé é compartilhar o que Deus está fazendo com você. Agora, sabe qual é o nosso problema? É que nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Você consegue enxergar Deus nos pequenos detalhes? Você consegue enxergar Deus nas pequenas coisas? Que às vezes você está pedindo, Senhor, eu quero um avião, Boeing 350. Meu irmão, aí você não vai ver Deus. Você não sabe nem pilotar. Nem passaporte você tem. Eu estou falando de coisas que você vê Deus no detalhe. De você ver Deus agindo. Vou dar um exemplo mínimo para vocês aqui, gente. Uma coisa que aconteceu assim, totalmente boba essa semana, aos meus olhos, mas eu vi Deus. Nós pregamos ontem aqui na conferência Atualize, e eu tenho 3 livros de Neemias lá em casa, eu achei só 2. Ficou faltando um, e eu tenho muito livro na minha casa, eu tenho mais de 1000 livros. E eu fiquei procurando, falei, eu tenho que achar esse livro, eu tenho que achar esse livro. E procurando livro, não achei o livro. Fiquei triste. Falei, poxa, o livro poderia me ajudar a preparar a minha mensagem. Aí quarta-feira eu fui fazer um casamento. Aí eu falei, vou pegar a Bíblia que eu uso pro casamento, uma Bíblia especial. E aí eu procurando a mensagem, não achava a mensagem, falei, meu Deus do céu, tem que procurar a Bíblia. Quando eu fui pegar a Bíblia, adivinha o que estava do lado da Bíblia? O livro de Neemias. Aí Deus falou comigo, eu tive que fazer uma outra coisa para te levar aonde você deseja. Eu tive que te levar para um outro caminho para você chegar aonde eu quero que você chegue. Você está entendendo isso, irmão? Sabe qual é o meu mal? Sabe qual é o teu mal? Muitas vezes a gente não reconhece Deus nisso. Agora, esses leprosos me ensinam que eles falaram assim, hoje é dia de boas novas. A gente tem que falar isso. A gente tem que ir lá na cidade e falar isso. A gente precisa falar o que Deus está fazendo, hein, irmão? Levanta a mão que eu vou profetizar. Alguma coisa Deus está fazendo na tua vida que você pode compartilhar. Alguma coisa você pode falar assim, Deus está fazendo isso aqui na minha vida. Seja o mínimo que for para você, mas isso é o sinal que Deus pode fazer um milagre na vida de alguém. Compartilha, fala daquilo que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão. E em terceiro e último lugar, vou falar igual o pastor ontem, eu sou carente, estou sensível, não faça isso. Terceiro lugar aqui que eu aprendo com esses leprosos aqui, a profecia se encontra com a promessa. Fala com a pessoa que está ao seu lado, olha, o que profetizaram com você, você vai encontrar esse dia,
porque a promessa vai chegar. A palavra profética se cumpriu. A Bíblia diz no versículo 10, da cidade lhes anunciaram dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam, e chamaram os porteiros, e anunciaram dentro da casa do rei. Ei, entenda uma coisa, meu irmão, tudo que Deus faz, está atrelado à sua palavra. Tudo que Deus faz está atrelado à sua palavra. Deus havia usado a boca de Eliseu para quê? Para cumprir um propósito. Eliseu sabia que ia acontecer? Não, Eliseu era profeta. E ele profetizou, amanhã, por essas horas, vai ter provisão de Deus aqui na porta de Samaria. Eliseu nem sabia, Deus usou a boca de Eliseu. Amanhã, a essas horas, aqui na porta de Samaria, vai ter provisão para todo mundo. Aí no outro dia, o que acontece? Os leprosos, tem carneiro assado, tem ouro, não dá, nós 4 aqui não dá para carregar tudo que está lá. Então avisa a casa do rei, vamos lá. Aí o rei ficou meio cabreiro, não, eles se esconderam, eles estão esperando a gente sair, quando a gente sair eles vão pegar a gente. O rei ainda, cheio de medo, ai meu Deus do céu. Quando a palavra profética se cumprir, irmão, não tenha dúvida. Quando a palavra profética se cumprir, não seja incrédulo, apenas creia, acredite naquilo que vai acontecer. E a Bíblia vai dizer, irmão, que quando a porta de Samaria é aberta, e aquelas pessoas saem numa velocidade, em direção ao acampamento dos sírios, aquele homem cujo rei encostava a sua mão, foi atropelado na porta de Samaria. E se cumpriu o que Eliseu falou, olha, você verá, mas não comerá. Ele viu e não comeu. Por quê? Porque se cumpriu a palavra de Deus. Entenda uma coisa, irmão, todo mover de Deus será estabelecido por uma palavra. Nós somos movidos pela palavra, os céus e a terra foram feitos pela palavra. Agora entenda uma coisa, profetas passam, mas as palavras proféticas não. Profetas muitas vezes oscilam, mas a palavra profética não. Eu recebi palavras proféticas de pessoas que já não estão mais entre nós, mas aquilo que ele liberou para mim ainda perdura até o dia de hoje. Por quê? Porque os profetas passam, mas a palavra profética, ela permanece. Quem está comigo aqui, diga amém. Uma palavra profética liberada é uma palavra profética cumprida. Você só tem que esperar o tempo para o cumprimento dela. A Bíblia diz que Deus mandou Ezequiel profetizar. Profetiza, Ezequiel, sobre esses vales. E eu profetizei como se ele me deu ordem. E eu comecei a ver um grande exército se levantar. Ou seja, a profecia se encontrando com a promessa. Quando você olha para João Batista pregava o arrependimento. Ele diz, olha, eis que vai vir um após mim, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. João profetizava acerca da vida de Jesus, e quando Jesus veio em direção a ele no Jordão, João olhou e falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A profecia se encontrando com a promessa, levanta a mão, meu irmão, levanta a mão, eu quero declarar sobre a tua vida, está chegando a hora da promessa se encontrar com a palavra que foi liberada sobre você, com aquilo que Deus já falou há anos atrás, com aquilo que Deus já falou com você há décadas atrás. Está na hora da promessa se cumprir, está na hora da promessa se encontrar com a profecia, está na hora desse encontro, está na hora do encontro. A profecia vai se encontrar com a promessa. Você vai viver a fidelidade de Deus, você vai ver a mão de Deus, você vai ver que Deus, ele é fiel naquilo que ele fala, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, é tempo da promessa se encontrar com a profecia. Aleluia.
aquilo que foi profetizado sobre a tua vida. Está chegando a hora, está chegando a hora do encontro da profecia com a promessa, está chegando a hora da profecia se encontrar com a promessa. Eu estou vendo isso já com os meus olhos espirituais, irmão. Vai chegar um tempo em que a promessa de Deus vai se encontrar com a profecia, meu irmão. Eliseu liberou uma palavra: amanhã vai se cumprir. A palavra foi liberada e no outro dia se cumpriu a profecia de Eliseu. A profecia liberada se cumpriu e o que Deus prometeu aconteceu. Tem resposta do céu para você, meu irmão. Tem resposta do céu para você. Deus te trouxe aqui para alimentar isso. Olha, a promessa ainda está de pé. E está chegando o tempo em que eu estou preparando, onde a profecia liberada vai se encontrar com a promessa concluída. Você vai ver a promessa de Deus. Aqueles homens trouxeram algo novo, viveram algo novo pelas suas atitudes. Eu não sei como você chegou aqui, irmão. Talvez você chegou aqui nessa manhã sobre um decreto. Talvez você chegou aqui nessa manhã sobre uma sentença. Talvez você chegou aqui nessa manhã sobre um diagnóstico. Talvez você chegou aqui nessa manhã com a faca no pescoço. Talvez você chegou aqui nessa manhã e tem um decreto liberado sobre você. Decreto de homens e de circunstâncias não são sentenças, porque tem um decreto de Deus hoje aqui. E o decreto do céu derruba todo o decreto do homem. O decreto do céu derruba todo o decreto da terra. Você não está entendendo? O decreto do céu derruba todo o decreto da terra. O decreto do céu derruba todo o decreto da terra. Toda a sentença da terra, o decreto do céu, ele simplesmente extingue, ele simplesmente acaba, porque o decreto do céu é maior, tem mais autoridade. Então, em nome de Jesus, não sei que tipo de decreto, que tipo de sentença, de diagnóstico, de ameaça você chegou aqui nessa manhã, mas existe um decreto do céu sobre a tua vida. Amanhã, por essas horas, tem resposta do céu para você. Tem resposta do céu para você. Tem resposta do céu para você. Deus te trouxe aqui para alimentar a tua fé. Deus te trouxe aqui para te encher de fé. Deus te trouxe aqui para te falar: fica tranquilo, a última palavra na tua vida sou eu que dou. A última palavra na tua vida foi eu que vou estabelecer. E eu estou usando o profeta dessa casa para te dizer: não creia nesse decreto. Tem um decreto do céu para você. Tem uma sentença do céu para você. Tem algo sobrenatural para você. A provisão virá, querido, o cerco vai acabar, os inimigos irão bater em retirada. Pastor, eu estou tão fraco, eu não tenho forças. Aqueles leprosos também não tinham. Flávio Josefo vai dizer que eram 450 leprosos naquela ocasião. Depois de um ano, só restaram 4. Só restaram 4. Eles estavam na porta da cidade e foram até o acampamento dos sírios. E alguns com dificuldade para andar, afinal eles eram leprosos. Você imagina, irmão, leprosos, um ano sem comer e sem beber direito. Você tem noção do estágio e do estado em que esses leprosos se encontravam? Eu imagino, irmão, um sem ouvido, um sem dedo, um sem nariz, um sem pé. A gente tem que ir. Irmão, você está entendendo isso? É leproso. Ouvido cai, dedo cai, nariz cai, o cara está leproso. Sabe o que Deus falou comigo? Vai sem orelha, vai sem dedo, vai, mas tem que ir. Vai na tua força, meu irmão. Você tem que ir, parado você não pode ficar. Você tem que ter uma atitude de ir. Vai, encara a situação. Eles foram sem ouvido, sem nariz, sem dedo, outros sem pé, mas eles foram. Mas Deus fez. Mas Deus fez com que seus passos parecessem como um grande exército. Porque enquanto eles caminhavam para o acampamento dos sírios, os sírios estavam aqui, ouvindo. Cavalo. Se virar figurinha de WhatsApp, não vai sair no próximo mês. Aí tá os cavalos. E os sírios, meu Deus, o rei Jorão contratou o exército dos heteus.
O rei Jorão contratou o exército dos egípcios. Eles estão vindo contra nós. Vamos embora. Não deu tempo de levar nada. Eles saíram correndo, deixando roupa caindo. Eles meteram o pé. Sabe qual era o grande exército? 4 leprosos, que nem conseguiam andar direito. Só que Deus fez desses passos de atitude ser um grande exército diante do inimigo. Meu Deus do céu, você não tem noção da força que você tem fraco. Você não tem noção da força que você tem fraco, porque das suas fraquezas tiraram forças, e o poder de Deus vai se aperfeiçoar é na sua fraqueza. Enquanto você está fraco, aí é que você está forte. É agora que você tem que andar, é agora que você tem que seguir, é agora que você tem que ir, é agora que você tem que andar. Porque os teus passos lentos para os teus inimigos. O que é isso? É muito cavalo, é muita gente vindo. O que é isso? O que a gente está ouvindo? Deus fez porque aqueles passos parecessem um grande exército. Você não tem noção da tua força. Você não tem noção de quem está com você. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica de pé que eu quero orar por você nessa manhã. Fica de pé que eu quero orar por você nessa manhã. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te encher de fé. Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar assim: ei, eu estou contigo. Eu estou com você nessa crise. Vou transformar essa crise no maior milagre da tua vida. Vou falar para esse lado aqui. Eu vou transformar a sua crise no maior milagre da tua vida. Essa crise que você está vivendo hoje é o que eu preciso para que o sobrenatural de Deus venha sobre você. Na crise, creia, tem escape do céu para você. Na crise, creia, tem escape do céu para você. Ai, como vai ser? Não pergunta como. Deus usa até gente que não tem orelha, leproso, para que o milagre aconteça. O milagre vai vir de onde você menos imagina. O milagre, eu estou sentindo Deus aqui, meu irmão. O milagre vai vir de onde você menos imagina. O rei Jorão jamais imaginaria de que 4 leprosos daria para ele a melhor notícia para a sua nação. A provisão veio pela boca de 4 leprosos. O escape veio pela boca de 4 leprosos. A boa notícia veio pela boca de 4 leprosos. Sabe o que eu aprendo aqui? Eles compartilharam aquilo que não compartilhariam com eles. No momento de compartilhar, ainda que seja com pessoas que não compartilham com você, compartilha. Porque você vai ser instrumento de Deus para essas pessoas. Eu quero orar por você nessa manhã. Feche os teus olhos.